Mais uma vez, colegas, estamos juntos agora para estudar um assunto interessante dentro da grade do ensino médio, que é a análise combinatória. Vamos resolver dois problemas utilizando o princípio fundamental de contagem. O primeiro problema trata da pintura de uma bandeira, conforme esta figura que está indicada aqui. A bandeira é esta. Essa bandeira contém 4 faixas. E nós temos 6 cores para pintar essa bandeira. Sendo que cada região, e a bandeira tem 4 regiões aqui indicadas, cada região adjacente, ou regiões adjacentes, deve ser pintada de cores diferentes. Por exemplo, vamos denominar essas regiões, inicialmente, eu vou apenas indicar aqui, regiões A, B, C, D. E eu tenho 6 cores. O que é que diz a condicionante do problema? Que regiões adjacentes devem ser pintadas de cores distintas, de cores diferentes. Então, por exemplo, a região A e B, elas têm que ser pintadas de cores diferentes, porque são regiões adjacentes. A região B e C também não podem ser cores iguais. A região C e D também não pode, nem a região D e A, nem a região C e A, porque elas são regiões adjacentes. Mas eu posso pintar a região B da mesma cor da região D, porque elas não são adjacentes. Então, regiões adjacentes são regiões que fazem fronteira entre si. O que a condicionante do problema está afirmando é que regiões adjacentes não podem ter cores iguais. Bom, a questão demanda 2 resoluções. Primeiro, qual o número mínimo de cores a serem usadas para pintar uma bandeira? Será que eu posso pintar essa bandeira toda de uma cor só? Evidentemente que não. Imagine que se eu colocasse vermelho aqui na região A, eu não posso colocar vermelho na B, porque elas são regiões adjacentes. Então, uma cor, eu não consigo pintar essa bandeira só de uma cor. Será que eu posso usar 2 cores para pintar essa bandeira? Imagine que eu coloque vermelho aqui na região A e amarelo na região B. Eu só tenho 2 cores. Então, se eu coloquei vermelho na A e amarelo na B, aqui na C eu tenho que usar vermelho ou amarelo. Eu não posso usar amarelo, porque ela vai ser adjacente com outro amarelo que eu já pintei aqui. E não pode ser vermelho, porque vai ser adjacente com a vermelha da região A. Então, não consigo pintar uma bandeira de 2 cores. Será que nós conseguimos pintar uma bandeira de 3 cores, satisfazendo essas condicionantes? Observe que a pergunta é: qual o número mínimo de cores que nós podemos usar para pintar uma bandeira, satisfazendo essas condições iniciais? Já vimos que não podemos pintar de uma cor, não podemos pintar com 2 cores. Será que nós podemos pintar com 3 cores? E aí a nossa resposta é positiva. Nós podemos pintar com 3 cores diferentes. A outra questão é de quantos modos distintos a bandeira pode ser pintada. De quantas formas diferentes nós podemos pintar essa bandeira, satisfazendo essa condicionante. Então vamos ver aqui o quadro seguinte. Aqui nós temos um exemplo. Essas 4 primeiras bandeiras aqui, ó, elas estão utilizando 4 cores. Aqui é apenas um exemplo. Aqui eu estou usando amarelo, vermelho, roxo e azul. Eu estou usando 4 cores. Nenhuma região adjacente tem cores iguais. Já nessas 2 últimas aqui, nós estamos usando apenas 2 cores. Aliás, perdão, 3 cores. Roxo, verde e cinza. Neste caso, 3 cores. Nenhuma região adjacente com a outra tem cores iguais. Este caso também, não há regiões adjacentes com cores iguais. E nós estamos usando 3 cores. Então, o número mínimo de cores para pintar uma bandeira são 3. Nós podemos usar 3 cores, no mínimo, para pintar uma bandeira, satisfazendo aquela condicionante. A segunda pergunta é: quantos modos distintos nós podemos pintar uma bandeira? Não, nós temos aqui 2 situações. Primeiro caso, nós vamos usar, eu vou colocar aqui, primeiro caso.
tentar indicar aqui. Nós vamos usar 4 cores, que nós podemos trabalhar utilizando 4 cores na bandeira. E o segundo caso, nós podemos utilizar 3 cores. Vou colocar aqui, segundo caso, nós podemos utilizar 3 cores para pintar a bandeira, que nós já vimos que é o número mínimo de cores que nós podemos utilizar. Nós não podemos utilizar 2 cores, nem uma cor só para pintar a bandeira. Então, como nós vamos resolver este item? Nós vamos ver de quantos modos nós podemos pintar a bandeira usando 4 cores. E depois nós vamos ver de quantos modos nós podemos pintar a bandeira utilizando 3 cores. E depois nós vamos somar. Porque ou nós usamos 4 ou nós usamos 3. E na matemática, no estudo de análise combinatória, quando nós usamos ou em análise combinatória, ele tem o sentido de adição. Então vamos estudar o primeiro caso. Consideramos que nós temos 6 cores e queremos pintar essa bandeira utilizando 4 cores distintas. Então vamos colocar aqui novamente, vamos considerar que nós temos a região A, região B, região C e região D. Quantas opções nós temos para pintar a região A nessa bandeira? Se eu tenho 6 cores disponíveis. Então, para pintar, eu vou colocar aqui, só para nós indicarmos, quantas opções nós temos para a região A, quantas nós temos para a região B, quantas nós temos para a região C e quantas nós temos para a região D. Vamos usar aqui o princípio fundamental de contagem. Para pintar a região A, nós temos 6 cores distintas. Então, vamos colocar aqui 6 opções. Vamos considerar que aqui na região A, eu escolhi a cor azul na região A. Então, aqui eu vou indicar o azul para pintar essa região. Se eu escolhi azul aqui, quantas opções eu tenho agora para pintar a região B? Eu não posso mais escolher azul, porque se eu escolher azul aqui, ela está adjacente e as regiões adjacentes não podem ter a mesma cor. Então, se eu escolher azul, só me restam 5 opções para a região B. Então, aqui na região B eu tenho 5 opções. Vamos supor que eu escolhi vermelho aqui para a região B. Então, a região A está azul, a região B está vermelha. Quantas opções eu tenho para a região C? Observe que eu estou trabalhando com 4 cores. Eu tenho 2 aqui. Então, aqui eu já risquei azul, não posso usar azul, nem usar a vermelha que eu já usei. Então, agora, para a região C, me restam 4 cores diferentes. Então, para a região C, eu tenho 4 cores. Vamos supor que eu escolhi aqui a amarela para a região C. Amarela. Então, risquei também a amarela. Para a região D, só me restam 3 opções. Então, para a região D, só me restam 3 opções. Bom, se eu quero pintar uma bandeira utilizando 4 cores, quantas opções eu tenho para pintar essa bandeira no total? De quantos modos diferentes eu posso pintar essa bandeira? Pelo princípio fundamental de contagem, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 me dá um total de 360 modos diferentes para pintar essa bandeira. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Então, nós temos 360 modos diferentes de pintar esta bandeira utilizando 4 cores. Bom, mas se nós não utilizarmos 4, nós utilizarmos apenas 3 cores,
de quantos modos diferentes nós podemos pintar a bandeira. Então, vamos voltar aqui e vamos tentar visualizar esta situação. Agora, nós vamos usar apenas 3 cores. Então, consideremos que eu escolhi o A, a faixa A de cor azul. Então, quantas opções eu tenho, na realidade, para pintar a faixa A? Eu tenho 6 cores. Vou escolher novamente aqui, faixa. Vou colocar aqui as opções de cada faixa. Nesta situação agora, faixa A, B, C e faixa D. Então, para pintar a faixa A, eu posso escolher qualquer uma delas. Então, eu tenho 6 opções na faixa A. Consideramos que eu escolhi azul. Para pintar a faixa B, eu não posso escolher azul. Eu tenho que escolher outra cor, porque essa região está, a região B está adjacente à região A. Então, não posso escolher azul, porque tem que ser de cor distinta. Então, eu tenho 5 opções diferentes. Vamos supor aqui que eu escolhi a vermelha para a faixa B. Isso é só um exemplo. Eu poderia escolher qualquer outra, menos azul, eu escolhi a vermelha. Então, eu escolhi a vermelha aqui. Cor diferente, porque são faixas adjacentes. Quantas opções agora eu tenho para pintar a faixa C? Não pode ser vermelha, porque está adjacente a B, e não pode ser azul, porque está adjacente a A. Então, eu tenho 4 opções para a faixa C. Vamos considerar que eu coloquei aqui o cinza na faixa C. Né? Cinza. Observe que eu vou usar 3 cores. Eu estou no segundo caso, onde eu vou usar 3 cores. Já tenho uma cor aqui, 2 aqui e 3 aqui. Então, para a faixa D, como eu vou usar 3 cores, eu não posso usar azul, porque é adjacente aqui à faixa A, eu não posso usar a mesma cor. Não posso usar cinza. Não posso usar cinza porque é adjacente. Só me resta usar o vermelho. E nesse caso eu só tenho uma opção para a faixa D. Porque eu estou usando só 3 cores. Você diz, não, mas eu poderia usar o amarelo aqui no D. Sim, mas se eu usar o amarelo, eu vou ficar usando 4 cores. E eu estou usando esse caso em que eu estou prevendo só 3 cores. Então, aqui na faixa D só tenho 1. E nesse caso, então, nós temos 6 vezes 5 vezes 4 vezes 1, que vai me dar um total de 120 modos diferentes de pintar uma bandeira utilizando 3 cores. Então, no total, nós podemos pintar essa bandeira, que tem 4 faixas, utilizando as cores disponíveis, sem que cada faixa adjacente tenha a mesma cor, utilizando o princípio da adição, porque eu posso pintar usando 4 cores, ou usando 3 cores em cada faixa, então vai me dar um total de 360 mais 120, que é igual a 480 modos distintos de pintar essa bandeira. Então, observe que em problema de análise combinatória, nós temos que ver as condicionantes e avaliarmos, em cada caso, a aplicação dessas condicionantes. Vamos para o próximo exemplo. E aqui nós temos o exemplo do Pedrinho, que está brincando de fazer arranjos com palitos, e ele dispôs os palitos em forma de triângulos equiláteros, conforme a figura. Está aqui. Os palitos estão em forma de triângulos equiláteros, ou seja, cada lado desse triângulo tem a mesma medida, já que os palitos são iguais.
Pedrinho quer pintar cada palito ele quer pintar de tal forma que cada triângulo tenha seus lados pintados exatamente de duas cores diferentes. Para isso, ele dispõe de tintas nas cores vermelha, azul e amarelo. De quantos moldes distintos ele pode pintar o arranjo? Então, observe o seguinte, ele formou os arranjos, cada arranjo tem esses triângulos, ele quer pintar cada palito deste aqui de uma cor, de tal maneira que cada um desses triângulos tenha exatamente duas cores diferentes. Cada triângulo tem 3 lados, mas cada triângulo deve ter exatamente 2 cores. E as cores que ele dispõe são estas aqui. De quantas maneiras ele pode pintar o arranjo? De quantas maneiras distintas ele pode pintar esse arranjo? E aí é a nossa situação para nós resolvermos. Primeiro, vamos separar esse problema em 2 partes. Vamos ver essa parte interna desses palitos que estão aqui nessa parte interna e depois os palitos que estão na parte externa. De quantas formas nós podemos pintar e vamos utilizar o princípio fundamental de contagem nessa resolução. A figura aqui representa só a parte interna daquele desenho e nós temos, então, os palitos formando os lados do triângulo. Para pintar esses palitos, nós temos 3 cores. De quantas maneiras diferentes nós podemos pintar esses palitos aqui? Observe o seguinte, cada palito desse aqui, eu posso escolher uma cor dessas aqui. Eu posso pintar esse palito de azul, de amarelo ou de vermelho. Então, eu tenho 3 opções para este palito. Este outro palito aqui, eu também posso pintar de azul, amarelo ou vermelho. Eu também tenho 3 opções. E assim sucessivamente. Cada palito desse, eu tenho 3 opções de cores para pintar. Aí você diz, não, mas o problema diz que eu tenho que ter 2 cores diferentes em cada triângulo. Sim. Observe que está faltando aqui o outro lado de cada um desses triângulos aqui. E é isso que nós vamos tratar em seguida. Por enquanto, eu estou vendo só os lados, 2 lados de cada triângulo. E os 2 lados podem ter a mesma cor, não tem problema nenhum. Tá? Podem ter, não obrigatoriamente terão, mas é possível que eles tenham a mesma cor. O que vai fazer a diferença é este palito, esse lado que está faltando aqui, caso esses 2 sejam da mesma cor. Então, uma situação possível diante destas opções aqui é que, para pintar esses palitos internos, quantas opções eu tenho? Pelo princípio fundamental de contagem, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3. Cada lado do triângulo, eu tenho 3 opções para pintar. Como são 6 lados, isso aqui vai dar 3 elevado à 6ª potência. Um exemplo de pintura é este aqui. Eu poderia pintar, por exemplo, esses 2 lados aqui de amarelo, esse de vermelho, esses 2 de azul, esse de vermelho. É uma forma de pintar. Tem outras. No total, eu tenho esse total aqui de maneira de pintar diferente. Agora, observe o seguinte. Ou os 2 lados internos aqui são da mesma cor, ou os 2 lados internos são de cores diferentes. Nós só vamos encontrar essas 2 situações. Ou os 2 lados internos são da mesma cor, ou os 2 lados internos são de cores diferentes. Se eles forem de mesma cor, de quantas maneiras diferentes eu posso escolher a cor deste palito? Se eles forem de 2 lados da mesma cor, observe que a condicionante lá do problema era que
um triângulo ele tivesse sempre duas cores diferentes. Então, esse triângulo aqui, ele deve ter duas cores diferentes. Ele já tem amarelo. Então, este palito aqui, ele pode ser da cor azul, ou na cor vermelha. Não pode ser amarelo, porque amarelo já tem aqui. Então, eu tenho duas opções para este palito. Então, observe o seguinte, quando os dois palitos internos têm a mesma cor, eu tenho duas opções para o terceiro lado do triângulo. Vamos pegar o caso em que os dois palitos internos têm cores diferentes. Quantas opções eu tenho para o terceiro palito? Neste caso aqui, eu tenho um lado interno vermelho e outro lado interno azul. Quantas opções eu tenho para pintar este palito do terceiro lado? A condicionante do problema é que eu tenha sempre um triângulo com duas cores distintas. Aqui, eu já tenho duas cores distintas. Então, esse terceiro lado, ou ele tem que ser azul, ou ele tem que ser vermelho. Ele não pode ser amarelo, porque se ele for amarelo, eu vou ter um triângulo com três cores distintas. Então, neste caso, o triângulo, para ter duas cores, este lado tem que ser vermelho ou azul. E eu tenho aqui também duas opções para escolher a cor deste palito. Em resumo, observe o seguinte. Tanto faz se as duas cores que nós já temos são iguais, ou se as duas cores são diferentes, o terceiro lado que nós vamos escolher, sempre nós vamos ter duas opções. Então, nós vamos ter duas opções para pintar esse lado, duas opções para pintar este palito, duas opções para pintar este palito, duas opções para pintar este palito e duas opções para pintar este palito. No total, então, para pintar os palitos externos, nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 termos ou 6 fatores. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado a 6. Resumo, então. Para pintar os palitos internos, nós temos 3 elevado a 6 modos distintos. Para pintar os palitos externos, nós temos 2 elevado a 6. Pelo princípio fundamental de contagem, nós temos que, para pintar todos os triângulos, de modo que cada triângulo tenha sempre exatamente duas cores distintas, nós vamos ter o seguinte resultado. 3 elevado a sexta vezes 2 elevado a sexta. 3 elevado a sexta são os palitos internos e 2 elevado a sexta os palitos externos. Calculando esses valores, nós vamos encontrar 46.656 modos distintos de pintar os triângulos, de modo que cada triângulo sempre tenha duas cores, exatamente duas cores diferentes. Ok? Com isso, então, nós resolvemos 2 problemas de análise combinatória aplicando o princípio fundamental de contagem. Observem sempre, para nós resolvermos problemas de análise combinatória, nós temos que fazer uma boa leitura do problema, interpretar de maneira correta as condicionantes e aplicá-las na resolução das questões. Ok? Bom estudo a vocês. A gente se vê na próxima oportunidade.